Fala comigo, meu irmão e minha irmã. É um prazer estar aqui hoje com vocês para um tema muito importante. Então, muita alegria, né, que nós iremos abordar hoje um tema tão importante para a juventude e para todos aqueles que buscam um relacionamento abençoado. O nosso tema é o namoro como caminho da santidade. Muitas vezes a gente pensa no namoro apenas como um período de conhecimento mútuo, de diversão ou até mesmo de preparação para o casamento. E de fato ele é tudo isso. Mas eu quero convidar você hoje a olhar para o namoro sobre uma nova perspectiva, a perspectiva do Evangelho, um chamado à santidade. Então eu queria que você nesse momento pensasse um pouquinho em um casal que você olha para ele e fala assim: nossa, mas que casal bacana, que casal perfeito. Pode ser da sua família, pode ser conhecidos, amigos. Pense em um casal. Pode ser também um casal que você leu em um livro, um casal em um filme. Quero que você foque nesse casal. E pense assim: nossa, que maravilha, que bênção que é um casal dessa forma. Que bênção que é esse relacionamento. Pense um pouquinho aí. Pois bem, dando continuidade, para a gente poder exemplificar e colocar em prática esse nosso tema, nós iremos abordar o Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 9 a 17. Você possa fazer essa leitura aí na sua casa. E nesse Evangelho, Jesus ele nos convida a permanecer no seu amor. Permanecer no amor de Cristo. Esse é o convite que Jesus nos faz. Neste trecho do Evangelho, nesse primeiro trecho do Evangelho, nesse pequeno trecho do Evangelho de João 15, 9 e 17, Jesus ele nos convida a permanecer no seu amor, assim como ele permanece no amor do Pai. Então, para um casal de namorados, isso significa mais do que um mero sentimento romântico, um sentimento passageiro, porque isso é um convite a fundamentar o seu relacionamento em um amor muito maior, em um amor que seja duradouro. E Jesus, bem no primeiro versículo desse evangelho, ele vai nos dizer: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Isso lá no versículo 9. Então essa é a base de tudo. O amor que vocês compartilham não deve ser apenas fruto de suas próprias paixões e vontades, mas que seja um amor que seja inesgotável, uma fonte inesgotável de amor, que é esse amor que vem de Deus. Tem que ser um amor similar, parecido com esse amor que Deus demonstra por cada um de nós. Então, ao ser conectados, ao se conectarem com esse amor de Deus, com esse amor divino, esse amor que Deus demonstrou por Jesus e por cada um de nós, vocês encontrarão a verdadeira medida para medir o amor que você sente um pelo outro, né? Então, nós somos chamados a viver esse amor com essa medida do amor de Deus por cada um de nós. Então, o amor que nós devemos buscar no namoro deve ser espelho do amor de Deus por cada um de nós. Então, um amor que se doa, um amor que busca o bem um do outro, paciente, bondoso, um amor que deixa de buscar seus próprios interesses para buscar um interesse em comum, que compreende e que se fortalece nas dificuldades. É esse amor que nós experimentamos aqui nesse versículo, nesse evangelho. No próximo versículo, Jesus vai nos dizer: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus nos dá essa medida do amor, que é o amor amar como ele nos amou. Então isso implica um amor sacrificial. Quando eu falo sacrificial, assim, não é aquele sacrifício físico, apesar que o de Jesus foi, né? Mas um amor que busca o bem do outro acima do próprio bem. Um amor que se doa, um amor que é bondoso, um amor que é paciente. E talvez isso seja o mais difícil, essa paciência no amor. Então, no namoro, isso se traduz em atos de generosidade, de compreensão, de perdão, de respeito mútuo. Então, como Jesus, a pergunta que nós fazemos, nós devemos fazer essa pergunta: como Jesus faria no nosso lugar? Como Jesus amaria nessa situação? Então, como ele me amaria e como eu amaria meu parceiro com a mesma profundidade. Esse amor do namoro
para ser um caminho de santidade, precisa ser um amor que serve um ao outro. Um amor que se coloca a serviço. É pensar no outro antes de pensar em si mesmo. É buscar aquilo que edifica o casal. É buscar aquilo que não destrói. É se livrar daquilo que destrói o casal. E assim nós chegamos no nosso próximo versículo, onde Jesus vai nos dizer: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Embora estejamos falando não estejamos falando de um sacrifício físico, apesar de Jesus ter sido físico, mas nós estamos falando de dar a sua vida, de se doar para o outro. E isso vou trazer alguns pontos que isso vai nos exemplificar. O que é se dar, se doar, sacrificar pelo namoro. Primeiro ponto, doação de tempo. Quando você doa o seu tempo para o seu namorado, para a sua namorada, você está se sacrificando, dedicando um tempo de qualidade a esse relacionamento, dedicando um tempo de qualidade para escutar, para conversar, para compartilhar experiências, para saber ouvir o outro, para ouvir como foi o dia do outro, para contar como foi o seu dia, ter alguém que você possa contar, dedicar tempo a essa pessoa. O segundo ponto de sacrifício é a doação de talentos. O que seria essa doação de talentos? Deus, ele nos dá dons. Cada um de nós tem um dom diferente, tem um talento diferente. Cada um de nós sabe fazer algo diferente, sabe fazer algo bem feito. Então, quando nós usamos esses dons para abençoar a vida do nosso parceiro, nós estamos nos doando. Nós estamos doando os nossos talentos, doando os nossos dons. Nós estamos usando esses dons que Deus nos dá em benefício do nosso parceiro, da nossa parceira. Um outro sacrifício que nós devemos fazer também pelo outro é doar a si mesmo. Como assim doar a si mesmo? Nós temos que deixar o nosso egoísmo, deixar o nosso egoísmo de lado. Nós temos que renunciar a certas coisas. Nós temos que renunciar a algumas vontades pessoais para o bem da relação. Cada um deve ceder uma parte. Não devemos apenas esperar que o outro melhore ou ceda 100% para a relação. Cada um tem que ceder uma parte para que os dois consigam conviver e viver bem. É isso que é se doar, isso que é doar a si mesmo. Um outro ponto muito importante é a intercessão. O casal, o namorado e a namorada, eles devem rezar um pelo outro, orar um pelo outro, pedir a Deus um pelo outro, pedir a Deus pela relação de vocês, conversar com Jesus para que Ele interceda, para que Ele esteja junto com vocês nessa relação. Vocês também devem rezar juntos um com o outro. Os dois juntos se colocar diante de Jesus e fazer oração. Oração pela vida de vocês, oração pelo trabalho de vocês, oração pela vida conjugal que vocês estão construindo. Então, isso é essencial. Um namoro que busca a santidade é um namoro onde ambos os parceiros são amigos de Jesus. E essa amizade, ela se manifesta no amor mútuo. Então, Jesus, ele tem que estar no meio da relação de vocês. Quando Jesus está no meio da relação de vocês, as coisas começam a andar com mais perfeição. As coisas começam a fazer mais sentido. E esse amor de vocês, quando tem essa amizade com Jesus, vocês começam também a adquirir uma amizade um pelo outro. E isso é muito importante. Jesus vai nos dizer aqui no versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamei amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Jesus aqui, ele eleva o relacionamento de seus discípulos a um nível de amizade profunda, amizade íntima. Então, para um casal de namorados que estão começando uma vida juntos, isso é um chamado a construir uma amizade sólida, uma amizade além do romance, que supera o romance. Ser amigo significa confiar. Ser amigo significa partilhar a sua vida. Ser amigo significa ser transparente e apoiar um ao outro em todos os desafios. Isso é ser amigo. E ter a certeza, quando você é amigo, você tem que ter a certeza de que
mesmo quando aquele entusiasmo inicial que tem no início de namoro diminuir, mesmo quando isso diminuiu, até mesmo acabar esse entusiasmo inicial, a amizade e o compromisso irá permanecer. E assim você irá aflorar novamente esse amor. Então, Deus ele nos eleva a um nível de intimidade. E essa intimidade com Ele transforma nossos relacionamentos. O namoro santo é um namoro onde Cristo é o centro. Onde a vontade de Deus ela tem que ser buscada junto, um com o outro. Quando você solidifica o seu romance, o seu namoro na presença de Jesus, quando você tem amizade pelo seu cônjuge, tudo passa a ser diferente. Tudo passa a ter um novo sentido. Até mesmo aqueles ciúmes que atrapalham, ele passa a ter um sentido diferente. Porque você passa a acreditar mais no seu parceiro. Você passa também a respeitar mais o seu parceiro. E isso é essencial no relacionamento. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a sexualidade no plano de Deus. Sei que vocês estavam esperando, ansiosos por esse momento. Então, esse é um assunto um pouco polêmico, né? Mas nós vamos tratar desse assunto na visão do que nós entendemos dentro da Bíblia. Então, o sexo no plano de Deus, ele se dá em um compromisso de amor expresso no respeito do casal. Mas tem que ser mais no respeito do que na própria intimidade do casal, na intimidade física. Por isso, o namoro ele deve cultivar a pureza que é a castidade. Talvez esse seja o maior dos desafios, né? Mas eu queria perguntar para vocês, quais as consequências de um namoro que tem relação sexual antes do casamento? Quais são essas consequências? O que vocês acham? Pois bem, na carta aos Gálatas vai nos dizer assim: ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que os praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, paz, alegria, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. E contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Então aqui nós estamos vendo que o sexo ele é uma expressão do amor maduro entre duas pessoas que se unem como tal e também se unem fisicamente. Precisa haver um envolvimento afetivo grande. Precisa haver esse envolvimento afetivo principalmente para as mulheres. Para os homens também, lógico, mas apesar de os homens serem mais instintivos, né? Mas temos alguns desvios no nosso mundo hoje a respeito dessa sexualidade. Por quê? Porque hoje em dia para o mundo é careta, é fora de moda um namoro sem sexo. Então, quais as coisas que o mundo usa, que as pessoas usam, que os amigos usam para nos induzir a cair nesse erro? Primeiro, duas coisinhas: amar e gostar são duas coisas diferentes. Amar, esse amor, ele é confundido com gostar. A pessoa hoje encontra com a outra pela primeira vez e já fala que ama. Então isso acaba caindo em uma bola de neve que depois não tem mais volta. Um outro ponto que é muito usado hoje é o ficar. E é feio, que é ficar por ficar. Eu só fiquei com fulano, eu não tenho nada com fulano. Então, isso também leva as modinhas do mundo que te atrapalha a chegar nesse objetivo que é a santidade. Um outro ponto crucial, que principalmente muitas mulheres passam por isso, é estar com o namorado e o namorado pedir uma prova de amor. E a prova de amor é o sexo. Ah, você tem que provar que me ama. Se não fizer sexo comigo, você não me ama. Então,
Isso é um outro erro que o mundo pede. Isso é um outro erro que é muito cometido no mundo hoje. Então, tenhamos cuidado com isso. Tenhamos Cristo sempre no meio da relação, que você não cairá nessa prova de amor. Nesse conhecer o outro, achar que conhece e não conhece. Para mim te conhecer melhor, a gente tem que ter relação sexual. E isso vai cair em um problema que eu queria chegar agora com vocês. Pensem comigo aqui. Quando você vai no mercado, quando você vai no mercado, você precisa comprar papel higiênico. Pensa comigo aí. Quando você chega lá, aqueles pacotes de papel higiênico tem uma prateleira destinada, uma ou várias, prateleiras destinadas exclusivamente para eles, correto? Você pega aquele papel higiênico, comprou outras coisas, você coloca o que no seu carrinho? Você coloca o papel higiênico e coloca um pacote de arroz, um pacote de açúcar por cima? Ou é o contrário? Você põe as outras coisas tudo por baixo e deixa o papel higiênico em cima, para não amassar, não é verdade? Aí você leva no seu carrinho, quando chega no caixa, a atendente lá, ela pega uma sacola exclusiva para o papel higiênico, não é verdade? Ele vai guardadinho uma sacola só para ele. Olha que carinho que tem por esse papel. Quando chega em casa, você coloca ele onde? No banheiro. Numa casinha só para ele. Você tem uma casinha somente para esse papel higiênico. Mas depois de usado, o que você faz? Joga no lixo. Pois bem, meu irmão. E é isso que o mundo quer fazer com a sua sexualidade. Ele quer que você cuida direitinho, trata bonitinho até te usar. Depois que te usou, jogou na lata de lixo. E é isso que eu queria que você pensasse. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo habita aquele que deu a vida por você. Então você vai deixar ser jogada no lixo após ser usada? Após ser usado? Então é isso que você tem que colocar no seu relacionamento. Você tem que orar junto com o seu cônjuge. Você tem que colocar Jesus, deixar o Espírito Santo agir no seu relacionamento. E só assim, só dessa forma que você conseguirá se manter nessa castidade. Mas já aconteceu, já aconteceu sexo conosco antes do casamento. Então, tente começar a partir de agora. Tente começar a viver essa castidade a partir de agora. Converse com Jesus, peça a Ele para te mostrar. Peça a Ele para dizer para você o que você tem que fazer, se já é casar, se é esperar mais um tempo e viver essa castidade, conseguir adquirir essa força espiritual para viver. Então é isso que você tem que parar e refletir. Muitas pessoas ficam pensando que será se é a pessoa certa para me casar? Será se eu achei a pessoa correta? No versículo 16 vai nos dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. A união de vocês ela é uma escolha de Deus. A união de vocês é um plano divino. O amor que vocês cultivam deve ser fecundo, não apenas para o bem de vocês, não apenas para o bem do casal, mas para o bem dos outros e para a glória de Deus. Vocês têm que ser exemplos de Jesus ou de casal. Você lembra aquele casal que eu falei com vocês no início? Então, vocês têm que ser esse exemplo de casal para que as outras pessoas olhem para vocês e queiram fazer parecido. E queiram seguir esse exemplo. E quando tiver um outro encontro igual a esse, vai falar, esse casal, o casal que eu pensei foi o casal fulano e fulano. O casal que eu pensei foi o casal ciclano e ciclano. É isso, esse é o nosso objetivo. Não para que os outros vejam como estamos. Até porque quando a gente vê por fora, a gente só vê beleza, né? E só lá dentro do relacionamento que a gente vai saber realmente que não é bem assim, né? Tem os seus empecilhos, suas barreiras, seus obstáculos a ultrapassar. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você coloca Deus no centro, coloca Jesus para te moldar, isso vai inspirar outros casais a servir juntos, a crescer na fé como você está fazendo, a construir um futuro que reflita os valores do reino de Deus. Amém?
E aí eu queria dizer para vocês uma pequena historinha. Tinha um certo rapaz que ele estava em busca da namorada perfeita. E um dia ele sai da sua cidade, uma cidadezinha do interior, parecida com a nossa, e ele fala com seus amigos: ó, eu vou rodar o Brasil todinho e eu só volto aqui depois que eu encontrar a mulher perfeita. E aí passam alguns anos e ele volta. Quando ele volta, encontra com seus amigos, cadê, moço? Cadê sua esposa? Já casou? Cadê sua mulher perfeita? E ele fala assim: moço, eu saí daqui e fui lá pro sul do país. Cheguei lá e encontrei uma mulher linda, uma loura maravilhosa. Pensa nos olhos verdes assim, azuis que reluziam. Pensa na mulher perfeitinha. E aí o cara falou: então cadê? Nos mostra a sua esposa. Aí ele falou assim: ela tinha um grande defeito. Ela era muito pobre, mais pobre do que eu. E nós dois não ia dar certo junto. Imagina, dois pobres, como é que a gente vai construir uma vida junto? Aí eu saí de lá e fui lá pro outro lado, fui lá pro sul, fui lá pro norte do país. Chegando lá, eu encontro uma mulher riquíssima. Pensa numa mulher rica, uma fazendeirona, cheia da grana, cheia de fazenda, cheia de cabeças de gado. Aí o amigo falou assim: então você se deu bem, né? Casou com uma coroa rica. Aí ele falou assim: ela tinha um problema, a mulher era feia demais. Pensa na mulher feia que doía. Aí eu não consegui não, saí fora. Aí eu fui lá para o sudeste, lá para São Paulo. Cheguei lá, moço, encontrei uma mulher linda. Pensa numa paulista linda, linda, linda. E a mulher empresária, cheia na grana, carro importado. Pensa na mulher perfeita. Aí o amigo virou e falou assim: então agora sim, agora você achou uma mulher rica, bonita, então essa você casou com ela. Aí ele falou assim: infelizmente não, porque ela também buscava o homem perfeito. E é essa a moral da história. Quando nós procuramos no outro a mulher perfeita, o homem perfeito, nós corremos o risco de perder as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes tem uma pessoa que ela nos agrada em tudo. Só que tem um pequeno ponto dela que nós não gostamos. Tem um pequeno defeitinho naquela pessoa que nós não gostamos. O que a gente faz? A gente larga ela e vai procurar em outra essa qualidade que a gente buscava nela. E às vezes essa pessoa que nós largamos, ela tinha 90% de qualidades que nos agradava. E só esses 10% que nos atrapalhavam. E quando a gente vai buscar esses 10% na outra pessoa, às vezes a outra pessoa tem esses 10%, mas não tem os outros 90%. Então nós estamos trocando 90% por 10%. Então, como fazer isso? Como que a gente vai ter esse discernimento? Primeiro, não agindo por impulso. Não agindo no primeiro desafio, vou largar tudo. Não. Temos que ter perseverança. E para nós sabermos se é essa pessoa correta, para nós sabermos se nós estamos no relacionamento correto, o que nós temos que fazer? Colocar Jesus no meio da nossa relação. Nós temos que ter um relacionamento a 3. Eu, minha parceira e o Espírito Santo. Só assim, só quando a gente tem esse relacionamento a 3, nós sabemos se nós estamos com a pessoa certa, nós sabemos se Deus está colocando a pessoa certa na nossa vida e nós sabemos se aquilo é duradouro ou não. E eu queria perguntar para vocês hoje aqui, para você e para o seu namorado, para sua namorada. Você diz para o seu parceiro que você o ama? Diz ou não diz? Pois bem, então qual é a frase que você está usando no seu relacionamento? 2 frases, pensa bem. Qual dessas 2 frases você está usando? Eu te amo porque eu preciso de você? Ou eu preciso de você porque eu te amo? E aí? Qual dessas 2 frases que você mais tem usado, que você tem usado no seu relacionamento? Meus irmãos e minhas irmãs, o namoro, ele não é apenas um estágio antes do casamento. Ele é um tempo precioso, um tempo que deve ser vivido na presença de Cristo. Ele é um tempo que pode ser o verdadeiro caminho para a santidade, começa aqui no namoro. Então, ao permanecer no amor de Jesus, ao praticar o amor que serve, que se doa, e ao buscar dar frutos para o reino de Deus, vocês estarão construindo não apenas um relacionamento bonito, mas vocês estão buscando um relacionamento
para uma vida abençoada no Senhor, abençoada em Cristo. Então, que você sempre faça uma pergunta certa, que você sempre fale a frase certa: eu preciso de você porque eu te amo. Amém? Então, que o Senhor Jesus nos ajude a viver o nosso relacionamento, o nosso namoro, sob a luz do seu amor, buscando sempre a sua vontade e crescendo em santidade. Então, que vocês possam basear o seu relacionamento no amor de Cristo, possa mirar como foco o amor de Deus por cada um de nós e possa deixar que o Espírito Santo esteja no meio do seu relacionamento. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.